Romanos capítulo 6, de 1 a 14, texto da palavra de Deus, um texto por demais solene, e você vai perceber o tamanho, o extraordinário poder que Deus dispensou sobre a minha vida e a sua, quando cremos em Cristo e entregamos nossas vidas a Ele. Você vai perceber nesse texto aqui, de Romanos capítulo 6, de 1 a 14, o que fez Deus espiritualmente em nossas vidas, quando nós nascemos de novo pelo Espírito. Ouça com fé a leitura, Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Até aqui a palavra de Deus, palavra maravilhosa, poderosa para a minha vida e para a sua vida, para nos animar diante das tentações de tantos desafios que querem nos abater espiritualmente. Eu espero que no poder do Espírito Santo Deus possa falar com você nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, lida foi a tua palavra vinda do céu, da tua presença, por meio do apóstolo Paulo, naqueles dias, e que alcança as nossas vidas hoje aqui no século 21. Ó Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela revelação do Senhor. Obrigado pelo teu poder manifestado em Cristo, e com Ele, e juntamente com Ele, sobre todos nós, sobre a tua igreja, que morreu e nasceu de novo por uma nova vida. Ajuda-nos, ó Pai, na iluminação do teu Espírito nesta noite, a entendermos essa palavra, muito mais do que na mente, a guardarmos essa palavra no coração, para não pecarmos contra o Senhor, para termos força, vigor, para enfrentarmos essa vida como crentes, como cristãos, sabedores de que nem o pecado e nem a morte nos dominam mais, não lançam mais as suas garras sobre as nossas vidas, porque em Cristo nós somos libertos deles, desses terríveis inimigos. Ó Senhor, fortalece a tua igreja presente aqui nesta noite. O Senhor conhece o coração, as lutas espirituais de cada filho teu que se encontram aqui. No poder do teu Espírito Santo, que venha a tua bênção, que venha a instrução, a força e a alegria na presença do Senhor, diante desse texto bíblico, para o nosso fortalecimento. Ajuda também aqueles que tomarão conhecimento dessa pregação pela internet depois, que essa mesma graça venha sobre a vida deles, e que seja assim, ó Pai, para a glória do teu nome e para a nossa edificação. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos meditando nessa carta aqui de maneira expositiva há um bom tempo, e a partir do capítulo 5, eu disse para os irmãos que Paulo agora, ele começa a mostrar alguns frutos que vêm da justificação. E lá no capítulo 5, versículo 1, a gente viu o primeiro, que é a paz com Deus. Então, uma vez declarados inocentes diante de Deus pela obra de Cristo, Deus não está mais em guerra conosco pelo nosso pecado. Agora, Deus está em paz conosco.
Nós temos paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, que levou diante de Deus toda a culpa do nosso pecado. E, primeiro fruto, paz com Deus, acesso direto ao trono da graça de Deus, uma viva esperança de glória eterna no retorno de Cristo, que já é experimentada nesses dias, porque temos o Espírito Santo que comunica essas bênçãos às nossas vidas. E depois, o que Paulo vai fazer? Ele vai traçar um paralelo entre Adão e Cristo. E ele vai dizer, olha, o que Adão fez se comunicou à sua descendência, pecado e morte. O que Cristo fez se comunicou à sua descendência, perdão e vida eterna. Então Deus, ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o nosso perdão não foi só sobre o pecado original que herdamos de Adão, essa indisposição espiritual, mas sobre toda a nossa vida de pecado. Quando Deus nos alcança, Ele nos limpa da culpa de todos os pecados. Então a graça, ela é superabundante. E também, na sua profundidade, ela é superabundante, porque ela tem que vencer mortos espirituais, como eu e vocês. Pessoas que são totalmente indispostas para crerem em Deus, vivendo na lama dos seus pecados, na sua incapacidade espiritual. Essa graça, então, ela tem que vir com força, meus irmãos. Ela tem que ser superabundante para colocar de pé cadáveres. Essa é a imagem que Paulo usa aqui. Cadáveres que estavam mortos e que foram ressuscitados dos mortos. Somos nós, o povo de Deus, a igreja. E o que Paulo faz aqui agora? Bom, nesse texto aqui, ele vai aplicar essa graça soberana de Deus de modo bem prático, dizendo que ela livrou o eleito do domínio do pecado. Quando? A uni-lo a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, para que esse eleito agora produzisse o fruto de santidade. Olha o segundo fruto da justificação: paz com Deus, agora santidade. Daí o título desse sermão. Olha o título. O título resume esses 14 versículos: mortos para o pecado e vivos em Cristo para Deus. É isso que Paulo vai dizer aqui que aconteceu com nossas vidas. Olha os 2 primeiros versículos comigo de novo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Pensando no que Paulo disse, lá no capítulo 5, versículo 20, se a graça superabunda onde abunda o pecado, olha só, talvez muitos leitores da carta pudessem pensar o seguinte: bom, então vamos pecar bastante para que a graça seja mais abundante. Essa poderia ser a interpretação de muitos leitores dessa carta, interpretando erroneamente o versículo 14, segunda parte. Olha lá o versículo 14, segunda parte. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que interessante. O Judas, o meio-irmão de Jesus, Judas, não Iscariote, o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, quando ele está escrevendo a carta dele para a igreja, ele está escrevendo e ele está combatendo o ensino de falsos mestres. Por quê? Esses falsos mestres, nos seus dias, eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. O que é isso? É uma licença para pecar. Lembra a segunda parte do versículo 14? Vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Então eles olharam para isso e distorceram. Falaram, então eu não tenho que obedecer lei nenhuma. Eu posso viver debaixo da graça do jeito que eu quiser. Eles estavam vivendo uma vida imoral. E isso é uma doutrina muito antiga, que já foi combatida pela igreja. Tem um nome, a doutrina dos antinomianos. Anti contra. Nomianos vem de nomos, lei. Pessoas que vivem contra a lei de Deus. O que fala essa doutrina? Eles dizem basicamente o seguinte: a doutrina da graça e da fé em Cristo é suficiente para a salvação, tornando a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, desnecessária para a vida cristã. Eles dizem assim: a graça divina me salva pela fé em Cristo. Isso é suficiente. Esse Deus de amor e de graça, Ele vai salvar qualquer pessoa que confia em Jesus, não importando o modo como ela continue a viver. Isso é o slogan de muitas igrejas modernas. Eles dizem assim, abre aspas: venha como você está,
e permaneça do mesmo modo. Deus te aceita e te salva em Cristo. Fecha aspas. O oposto dessa doutrina dos antinomianos, os contra a lei, são os legalistas. A gente podia dizer assim, os da lei, os que querem ser salvos pelas suas próprias obras. De um lado, a lei não serve mais para nada na vida do crente. De outro lado, eu tenho que cumprir a lei para ser salvo. E Lutero? Lutero coloca um ponto aí, ele vai trazer a ponderação. Lutero diz assim, não. A lei me leva a Cristo para a minha justificação. Ela aponta para Cristo, eu não posso cumpri-la pelo meu pecado. E Cristo? Cristo ignora a lei? Ele diz que veio para cumprir a lei. Não, Cristo me conduz de volta à lei, para a santificação. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, e Judas falou lá no versículo 4 da sua carta, é que a graça não é licença para pecar, mas para renunciar ao pecado a cada dia, como evidência da verdadeira fé salvadora. Porque Tiago, lá no capítulo 2, diz que a fé sem obras é morta. Então, rejeitando essa interpretação distorcida de uma graça barata, qual é? Ela te dá permissão, um salvo-conduto para você continuar vivendo do jeito que você quiser. Rejeitando essa interpretação da graça barata, Paulo responde com ênfase no início do versículo 2. De modo nenhum, ele vai dizer. É impossível um cristão continuar vivendo no pecado. E o pecado aqui é esse princípio destrutivo e depravado, que reina nos incrédulos, é senhor deles, e persiste nos crentes, não sendo mais seu senhor, porque agora em Cristo nós dominamos, mas a presença do pecado ainda está em nós, persiste ainda. E nos incrédulos ele reina. Então Paulo diz, como nós podemos viver no pecado se nós morremos para ele? O viver aqui é como manter um estilo de vida pecaminoso, se em Cristo nós ganhamos um novo estilo de vida ao morrermos para o pecado. O crente morreu com Cristo para o pecado. Quando? Quando ele ouviu a pregação de maneira ordinária. Ele ouviu a pregação, ele creu, ele foi regenerado pelo Espírito Santo, no seu espírito, foi batizado e renunciou ao seu compromisso anterior com uma vida de pecado. Aí ele morreu. E nos versículos 3 e 4, agora Paulo vai explicar como que eles morreram para o pecado. Ele vai explicar nos versículos 3 e 4. Olha lá. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha o que Paulo está dizendo. Como é que Deus em Cristo matou o nosso pecado e nos ressuscitou para uma nova vida? Ele diz, nós fomos batizados em Cristo. Está vendo aí? Fomos batizados, está na voz passiva. Deus fez isso em nós, para matar o nosso pecado e nos ressuscitar para uma nova vida. Ter sido batizado em Cristo significa ter sido introduzido em uma relação pessoal, muito íntima com o Senhor, do qual o sacramento do batismo nas águas é sinal, é um selo do Espírito Santo, dessa união com Cristo que aconteceu lá no passado. E olha que preposição importante essa. Tudo na Bíblia é importante, meus irmãos. Olha aí comigo, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo. Essa preposição em, no grego, é uma preposição que indica a posição de alguém. Então o que significa? Ser batizado em Cristo. Significa que esse batismo é no nome de Jesus. Por quê? Porque coloca a pessoa numa nova posição. Ela não está mais na mão de Adão, morta pelo pecado. Ela está na mão de Cristo. Ela foi batizado em Jesus Cristo, em Cristo. E veja, foi batizado na sua morte. Isso significa recebendo os efeitos da morte de Cristo na vida dela, que está nas mãos de Cristo. E para que serviu a morte e a ressurreição de Cristo posterior? Para justificação diante de Deus, declaração de inocência, e também agora para santificação, produção do fruto de santidade, esse fruto que decorre da justificação.
E diz o versículo 4, mas que nós fomos sepultados com Cristo. Veja, não basta falar que nós somos batizados em sua morte. Paulo quer esclarecer ainda mais o que isso significa. Olha, isso é chocante. Paulo está dizendo, nós fomos sepultados com Cristo. O sentido aqui, irmãos, é literal. É de nós termos sido por Deus colocados com Cristo no seu túmulo. No seu túmulo. Quando a vida acaba. O que acontece quando um corpo vai para o túmulo? Há o desligamento da alma ou espírito. A vida acaba aqui, nessa terra. Paulo está dizendo que quando nós cremos e nascemos de novo, no espírito, nós fomos sepultados com Cristo. O batismo aponta para a morte do batizado para uma vida de pecado e a ressurreição para uma nova vida de santidade. Por isso que Paulo pode dizer em Gálatas 2:20, agora pois, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E isso acontece, diz o versículo 4, para quê? Essa morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, pelo seu poder majestoso, os crentes também agora ganhassem nova vida. Olha que incrível isso, irmãos. Deus exerceu na vida do crente o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Paulo fala lá em Efésios 1, de 19 a 20, sobre isso. Do qual o sacramento do batismo nas águas é um sinal, é um símbolo que aponta para essa realidade espiritual que aconteceu quando morremos e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E eu fiquei pensando, se é assim, sabe do que o ser humano precisa para ter? Sabe o que o ser humano precisa ter para ter vida diante de Deus? Sabe o que o ser humano precisa para ter vida diante de Deus? Se é assim, ele não precisa das suas próprias obras, como sua bondade, generosidade, compaixão, seu altruísmo, sua honestidade, não. Segundo aqui esse texto, o ser humano precisa de uma ressurreição, gente. O homem precisa ser ressuscitado dos mortos, para que ele consiga andar em novidade de vida. Segundo Paulo fala aí, no final do versículo 4, assim também andemos nós em novidade de vida, depois de ter falado da necessidade de ressurreição. Aqui, Paulo faz uma analogia, uma comparação com a morte e a ressurreição física de Cristo, lá no primeiro século, para a morte e a ressurreição espiritual da vida de cada cristão, unido a ele quando crê, quando nasce de novo na sua regeneração, o que é simbolizado depois pelo sacramento do batismo nas águas. E olha, nos dias de Paulo, irmãos, ele pregava o Evangelho, as pessoas iam nascendo novamente e elas corriam para ser batizadas. As águas do batismo simbolizavam e selavam pelo Espírito Santo o que Deus fez naquela vida quando a uniu no passado a Cristo, em sua regeneração, quando ela creu e se entregou a Cristo. Ela foi ali lavada pelo sangue de Cristo de seus pecados, e agora ela queria testemunhar isso publicamente. Ela vinha se batizar nas águas. Ela queria ser incluída na igreja visível de Cristo. Ela queria participar dos sacramentos. Paulo está afirmando que a causa da nova vida do cristão está na morte e na ressurreição, ocorrida no passado. Olha os verbos do passado que ele usa aí nesses versículos. Ele diz, ele foi sepultado com Cristo. Está vendo? Está no passado. De outro lado, Cristo foi ressuscitado. Coisas que aconteceram no passado com Cristo e com os cristãos unidos a Ele, têm efeitos aqui hoje. Porque depois, quando ele diz, andemos nós em novidade de vida, o andemos não está mais no passado, está no presente. É para andar agora. Se você foi unido a Cristo no passado, morreu e ressuscitou com Ele, você tem que andar agora em novidade de vida. E o que é andemos aí? É viver, é se deixar conduzir hoje pelo Espírito de Cristo, em uma nova vida que não havia antes. E daí, essa carta, a primeira, para muitos, que Paulo escreve aos Gálatas, lá, novamente ele afirma isso, Gálatas 5:25.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mesmo verbo, mesmo tempo aí, presente. Paulo está dizendo que para se estar vivo na presença de Deus e viver uma nova vida que agrade a Deus, preste atenção nisso, tem que ter uma condição. É preciso primeiro ter morrido antes. O que significa renunciar sua antiga vida de prazer nos pecados e começar a viver uma nova vida, temendo a Deus, buscando guardar os seus mandamentos. Isso, meu irmão, será evidência de que você espiritualmente foi alcançado pela graça de Deus, nasceu de novo, quando creu em Cristo como Senhor e Salvador de tua vida. Você morreu e renasceu com Ele no Espírito para uma nova vida. Paulo diz isso no versículo 5, olha aí comigo. Por quê? Ele vai explicar então. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele está explicando o porquê de uma nova vida agora. Porque nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte e da sua ressurreição. A razão para esse novo viver é que, em analogia à morte e ressurreição física de Cristo, os cristãos experimentam uma morte e uma ressurreição espiritual com Ele. Entendeu isso? Espiritual com Ele. Olha o que Jesus disse para Nicodemos, ele não entendeu lá em João capítulo 3. Jesus falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos pensou no nascimento físico. Como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe, Jesus? Jesus falava de um renascimento espiritual, uma regeneração espiritual, justamente ter sido colocado na morte e na ressurreição dele, para haver vida diante de Deus. E é uma morte, Paulo diz aqui, semelhante à de Cristo. É claro, irmãos, é parecida com a de Cristo. A gente não estava fisicamente com ele lá. É uma morte parecida com a dele. Ele morreu fisicamente, nós morremos espiritualmente. Ele renasceu fisicamente, nós renascemos com ele espiritualmente. Então, de modo analógico, olha que incrível isso, irmão. O cristão foi pregado na cruz, foi depositado no caixão com Jesus, onde ficou o seu pecado para sempre. Ficou lá. Do mesmo modo, o cristão foi ressuscitado espiritualmente com Cristo ao terceiro dia, para nunca mais morrer. Para nunca mais morrer. Tudo isso para que fôssemos de fato libertos, não só da condenação pela culpa do nosso pecado diante de Deus, a nossa justificação, mas do próprio domínio do pecado, na produção do fruto de santidade, do fruto de justiça, porque agora o pecado está dominado pelo Espírito presente em nós. Ele não manda mais em nós, ele está aqui, mas eu conheço ele, e eu posso dizer não a ele. É o que Paulo explica agora nos versículos 6 e 7. Olha comigo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha que interessante. Se morremos com Cristo para uma vida de pecado, como ignorá-lo agora? Como ter o pecado como nosso patrão, aquele que dá as ordens, se nós fomos alforriados dele, libertos dele, como um escravo que é resgatado do seu senhor pelo pagamento do seu preço? Esse foi o pagamento do nosso resgate, o sangue de Cristo derramado na cruz, para que nós não servíssemos mais ao nosso velho homem, o nosso velho eu, essa natureza adâmica que era dominada pelo pecado. Isso aí, segundo Paulo, está pregado na cruz. E novamente, Gálatas 2,19, Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, e por isso o pecado não me domina mais, e por isso eu não temo mais a morte, porque Cristo cumpriu a lei em meu lugar, para que eu tivesse vida e vida eterna. E aí a gente se lembra novamente daquele princípio da solidariedade da raça, em Adão e em Cristo, um de um lado, outro do outro. Cada cabeça, cada líder comunica a sua descendência, as suas obras e o resultado delas. Então Paulo está dizendo,
Em Adão, o pecador não morreu com Cristo. Ele está vivo em Adão. Então, ele ainda é escravo do pecado. E ele é refém da morte. De outro lado, em Cristo, o pecador morreu na cruz para o pecado. Logo, ele não tem mais esse soberano senhor do mal sobre a sua vida. Ele venceu o pecado e a morte como consequência dele. Ele peca sim, mas ele conhece o seu pecado e ele pode dizer a ele não. Ali na cruz, o Senhor destruiu o corpo do pecado, ou seja, essa natureza corrompida inteira do ser humano. Mente, emoções, vontade, que era cativa, que era dominada pelo pecado. E veja, nós não estamos, e nem Paulo, defendendo aqui a doutrina do perfeccionismo. Há denominações que defendem que, em algum momento, o homem vai se tornar tão capaz, tão agraciado pela graça de Deus, que antes do retorno de Cristo, ele vai ser capaz de não pecar, de deixar de pecar. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, claro, há diferença entre o pecado ser um hábito na vida do crente e ele ser um acidente de percurso. É isso que Paulo está dizendo. Esse corpo do pecado é destruído no sentido de que nós não temos mais uma vida habitual de pecado. Você peca, mas por acidente. Você sofre acidente o tempo todo? Não é um hábito, acontece às vezes. Paulo está dizendo, isso não, nós não estamos defendendo perfeccionismo. A Bíblia não defende perfeccionismo. Até o retorno de Cristo, o pecado vai estar presente nos crentes que estiverem vivos e dominando a vida dos incrédulos. É o que a gente vê na Escritura. E isso foi necessário na vida dos cristãos, a destruição do corpo do pecado pela obra de Cristo, para que a gente não sirva o pecado como escravo, não seja mais dominado por ele. Porque como Jesus disse em João 8,34, aquele que comete pecado, fica escravo do pecado. Ora, se todos pecam e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23, então sem Cristo, a humanidade é escrava do pecado. Paulo está trazendo a grande libertação, que essa graça soberana em Cristo nos deu. Nós somos libertos, não só da culpa do pecado diante de Deus, mas da escravidão, do domínio do pecado, irmãos. E olha que interessante o que diz o versículo 7, fala aí, ó. Porquanto, quer dizer, isso é assim, porque quem morreu para o pecado está livre dele, está justificado. Ou seja, de um lado, ele foi inocentado diante de Deus da culpa do seu pecado, porque Cristo recebeu a culpa de todos os seus pecados e cumpriu a lei de Deus em seu lugar. E por consequência, ele está livre do domínio do pecado. Ele está agora livre. O justificado aí no versículo 7 foi livre, foi liberto do domínio do pecado. A força do pecado é a lei, é ela que revela o pecado. E se ela foi cumprida em Cristo, ora, o pecado então perdeu a sua força na vida do crente. Não pode mais condenar o crente pela quebra da sua lei, porque Cristo a cumpriu no lugar do crente. E por consequência, a morte também não tem mais domínio sobre esse eleito, sobre esse cristão. Por quê? Porque não incide mais na vida do crente a morte, porque Cristo já levou a morte pelos seus pecados quando morreu na cruz. Olha como uma coisa está ligada à outra. E muita gente já me perguntou assim: como saber se eu não tenho mais o domínio do pecado sobre a minha vida? Ok, ele está presente em mim, mas como saber se eu não tenho mais o domínio dele na minha vida? É uma pergunta justa. Um estudioso da palavra, o William Hendrickson, ele diz assim, ó, olha que importante, irmãos, olha aí uma prova para você começar a se policiar no dia a dia. Como é que você tem tratado o pecado? Você é indiferente a ele ou ele te causa angústia? É isso que vai mostrar. Olha o que diz Hendrickson: quando uma pessoa não mais se sente à vontade em pecar, ela pode estar certa do fato de que já foi isentada da culpa do pecado
e também de que o poder controlador que o pecado exercia sobre ela já foi eliminado. Como é que você trata o pecado no teu dia a dia? Eu não estou perguntando se você peca, eu sei que você peca. Eu quero saber, quando você peca, e aí? Isso é indiferente para você? Ou você se sente mal? E depois você vai orar, você vai pedir perdão por esse pecado? Esse estudioso está dizendo, está aí. Isso está mostrando que o Espírito Santo está te livrando desse domínio, dessa garra do pecado. Quem morreu com Cristo, quando nele creu e entregou sua vida em suas mãos pela fé, sabe, tem convicção íntima, que foi chamado para viver uma nova vida nesse mundo. E ele tem agora, na dependência do Espírito, não por sua força, mas na dependência do Espírito Santo. Esse homem, essa mulher, tem disposição, força de Deus, para lutar contra os seus pecados. E não tem medo mais da morte, como resultado dos seus pecados. Por quê? Porque em Cristo ele já venceu essa morte. Cristo levou essa morte que estava sobre a vida dele pelos seus pecados. É o que Paulo vai dizer nos versículos 8 e 9. Olha lá, ora, vai explicar, tá vendo? Ora, ele vai dar a razão. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Preste atenção, olha o que Paulo está dizendo. Se a morte não tem mais domínio sobre Cristo, porque ele ressuscitou, vencendo. E se o cristão morreu e ressuscitou com Cristo, espiritualmente, ora então, de fato, ela, a morte, também não tem mais domínio sobre os crentes. Paulo vai dizer, Cristo vive para sempre, Apocalipse 1,18. E os crentes com Cristo também vivem para sempre. Ele já falou da vida eterna que Cristo nos deu no capítulo 5, versículo 21. E ele vai expandir isso aí, no versículo 10. Olha o 10. Pois, olha como ele está dando várias razões para afirmar o ponto dele. Pois, quanto a ter morrido, Cristo, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. A morte de Cristo e a sua ressurreição, meus amados, é a garantia de que aqueles que estão unidos a Ele espiritualmente, pela fé, morreram e ressuscitaram para nunca mais morrerem. A morte eterna não tem mais poder sobre eles, já que Cristo, ao ressuscitar, venceu a morte como consequência do pecado na vida do seu povo. E ele fez isso, diz o texto aí no versículo 10, de uma vez para sempre. De uma vez para sempre, ele morreu para o pecado. Isso significa, meus amados, que Cristo, hoje, ele não pode mais ser oferecido como sacrifício pelo pecado, como faz os católicos romanos na missa, sustentando a doutrina da transubstanciação. Quando o padre lá levanta a hóstia, toca o sininho, todo mundo ajoelha, e o padre proclama algumas palavras. Sabe o que acontece naquela hora? Se você perguntar para 10 católicos, talvez os 10 não saibam. Eu fiquei 33 anos lá e não sabia. Ali, a hóstia se transforma literalmente na carne e no sangue de Jesus. É por isso que o que sobra é guardado com muito cuidado no sacrário e fica uma luzinha vermelha acesa, mostrando que Jesus está fisicamente presente lá, na hóstia. Isso é a doutrina da transubstanciação. Ora, se é assim, se Cristo está presente na hóstia fisicamente, corpo e sangue, toda a missa oferece Cristo a Deus como sacrifício pelos pecados dos fiéis. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que Jesus se entregou na cruz uma única vez pelos pecados para nos livrar da morte como consequência deles. E o escritor dos Hebreus, no capítulo 7, versículo 27, vai reafirmar isso. E veja, para nos livrar do pecado. Está vendo que pecado está substantivado aí? Olha lá. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Está substantivado esse substantivo, o pecado. Ou seja, esse pecado que está personificado aí como sendo um princípio destrutivo e depravado que domina os incrédulos e ainda está presente nos crentes. Claro que Cristo não morreu pelos seus pecados, ele não tinha pecado. Ele morreu pelos pecados
do seu povo. E agora, quanto a viver, Paulo diz, ele vive para Deus. Mas em que sentido, hein? Cristo morreu para o pecado, mas vive para Deus. E aquele estudioso, o Hendricks, ele nos ajuda aqui novamente. Ele vai dizer assim, Cristo sempre viveu para a glória de Deus, é verdade. Contudo, sua vida que antecedeu, foi anterior à cruz, foi marcada por ter que carregar os pecados do seu povo, todos eles. E uma vez, tendo concluído essa tarefa na cruz, tendo morrido pelos pecados do seu povo, Cristo agora estava apto a viver para Deus de uma forma desembaraçada, ou seja, sem ter que carregar o fardo de todos os pecados do seu povo. Pois bem, da mesma forma, Paulo vai dizer agora no versículo 11, os crentes devem encarar a sua vida neste mundo em Cristo. Olha o versículo 11, assim também vós, olha o paralelo que ele está estabelecendo, agora conosco, com o que aconteceu com Cristo, que agora vive desembaraçadamente, livremente diante de Deus. Ele diz, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Se Cristo vive livremente para Deus, porque morreu de uma vez por todas, por todos os pecados do seu povo, então, que esse povo agora também entenda que no poder do Cristo vivo, triunfante sobre o pecado e a morte, que eles vivam sabendo e considerando-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. É o título, do nosso sermão aqui. Paulo diz lá em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo. Eu morri para mim. Eu morri para o pecado. Eu morri para a minha antiga vida. Eu morri para a lei. Não para o padrão moral de santidade, mas para as obras da lei, para tentar me salvar como eu vivia antes de conhecer a Cristo. Então agora, o meu viver é Cristo. Que coisa impressionante esse texto, meus irmãos. Você fica embasbacado, de boca aberta, quando você medita espiritualmente o que Deus faz com um pecador morto, quando ele crê em Cristo e começa a viver por ele. E nos versículos de 12 a 14, Paulo então aqui, ele vai fechar o seu argumento, dizendo que, se é assim, se o pecado não domina mais os crentes, ora, então eles devem viver uma vida de santidade crescente. E agora, Paulo dá duas ordens, negativas e uma ordem positiva, que vão nortear, dirigir, iluminar a nova vida desse cristão. Olha o versículo 12 comigo. Primeira ordem negativa. Não reine, portanto. Olha o portanto aí. Essa conjunção conclusiva do argumento anterior. Se é assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Veja, ele diz, não reine o pecado, então. Não governe, não domine como um soberano, um rei, sobre os seus súditos. Por quê? Ora, a resposta está na primeira parte do versículo 14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Se não tem domínio, se não é o teu Senhor, se não bota um cabresto em você, então não deixe ele reinar, dominar a tua vida. O pecado aqui é a imagem militar de um ditador que impõe a sua vontade aos seus soldados. A imagem é essa do domínio do pecado. Sabe um ditador? Tem a tropa, faça isso, faça isso. Você não tem voz diante de mim. Não, mas eu quero fazer diferente. Não, faça isso, não faça isso. Assim é a imagem aqui desse ditador. O pecado na vida daqueles que são dominados por ele. Eles não têm como resistir ao pecado. E daí você entende, irmãos, por que muitas pessoas, a gente vai pregar o evangelho e elas estão pensando no supermercado de amanhã. E elas estão pensando assim, esse cara é chato, não para de falar. E elas estão olhando no relógio. Não sei se você já passou por essa contrariedade. Que triste é. Você está conversando com a pessoa sobre algo tão prazeroso para você, a pessoa está olhando no relógio, na tua cara. Qual é a mensagem que ela está passando para você? Acaba logo essa conversa, isso não me interessa. Por quê? Ela não tem como se opor ao pecado que é um senhor maligno sobre a vida dela.
sobre a mente dela, sobre a disposição espiritual dela. Ela odeia Cristo, ela não quer nada com o Evangelho. Nós temos que clamar a ela, se é um parente teu que você ama muito, para que a graça de Deus o alcance, para que resgate diante dos olhos e do coração dele quem ele é, depois do que Deus fez em Cristo para a salvação dele. Isso tem que nos dar maturidade espiritual. Eu vejo muito crente chorão, que não quer mais evangelizar porque foi contrariado. Misericórdia, vai crescer, meu filho. Você está falando com um poste, você está falando com um morto espiritual, você quer a resposta dele. Tem que ter maturidade espiritual. Paulo está nos dando maturidade espiritual nessa noite, para você conseguir conversar com as pessoas, sem se chatear, sem desistir da tua missão, porque Cristo te envia em todo lugar para pregar o Evangelho. E muita gente desanima, fica triste demais, desacredita no poder de Deus. Nada disso. Paulo está nos munindo aqui. Ele está dizendo, cuidado com isso. Esse pecado não pode mais reinar no corpo mortal de vocês. E Calvino dizia, quando olhava para esse corpo mortal, o que é isso? É o nosso corpo na sua integralidade. O corpo todo foi afetado pela queda. Não só o corpo físico, mas o espírito, a mente, as emoções, a vontade. O pecado usa todo o nosso corpo para se manifestar em nós. E nós precisamos contê-lo em todo o nosso corpo. Na parte física, não seja um glutão, cuide do teu corpo. Na parte espiritual, se alimente da palavra de Deus. Nos teus pensamentos, encha a tua mente com a palavra de Deus. Nas tuas emoções, trate as tuas feridas à luz do Evangelho. Na tua vontade, comece a caminhar segundo a vontade revelada por Deus aqui. O pecado, ele vai lançar as suas garras em todas essas áreas, e a ti compete dominá-lo. Ele vai bater na tua porta. Deus falou isso para Caim, antes dele matar o irmão dele, Abel. O pecado jaz na porta, a ti compete dominá-lo. O pecado está aí. Você não quer vir no culto? Você está desanimado? Você não quer ler a Bíblia? Você está questionando a tua conversão? O pecado está te batendo na tua porta. Mas se você tem o Espírito Santo, você é mais forte do que ele. Diga não para ele, meu caro. Diga não, domine. Deus te deu o Espírito para isso. Sabe por quê? Porque o pecado tem paixões, meus irmãos. O pecado tem paixões. Olha o que Paulo diz aí. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira, ou seja, se ele reinar, o que vocês vão fazer? Vocês vão obedecer às suas paixões. Isso é incrível. O pecado tem paixões. Paixões aqui são desejos maus, corrompidos da natureza humana em pecado. Essas paixões ainda persistem na vida do crente, mas olha a diferença. Podem ser contidas pela ação do Espírito Santo. O ímpio está à mercê delas. O ímpio, olha que lindo, ele é um apaixonado pelo pecado. É isso. Ele é dominado, ele é um apaixonado pelo pecado. O pecado é seu senhor, ele é escravo do pecado, mas o crente, não. Primeira ordem negativa de Paulo: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que você o sirva. A segunda ordem está aí, na primeira parte do versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade. Nem ofereçais, quer dizer, não torne disponível ao pecado a tua vida. Os membros do corpo aqui são as partes físicas do corpo, inclusive os órgãos como o cérebro, onde passam os pensamentos, que são canais para que o pecado se manifeste na vida humana. Paulo está dizendo, não ofereça a tua vida, o teu corpo, os teus órgãos físicos, como instrumentos da iniquidade. A palavra aqui, iniquidade, adiquia, significa para viver uma vida imoral, uma vida sem temor a Deus. Por quê? Porque você morreu e nasceu de novo. Então, você quer uma boa evidência de que você não é dominado pelo pecado? De que você morreu e nasceu de novo? É o teu combate diário contra tudo que Deus desaprova aqui. É a tua luta, é aquela tristeza quando você peca, quando você mente, quando você é desonesto, quando você não quer ter compromisso com a igreja, e por aí vai. Você fica triste? Agradeça a Deus. É um sinal de que de fato
Deus tem operado em você. Eu vou contar para os irmãos o que aconteceu uma vez. Senhor, eu prometi que eu não ia contar, mas eu vou contar, eu não aguento. E que Deus possa usar isso para a glória dele. Só para vocês verem que quando Cristo alcança uma vida, não dá mais para você pecar conscientemente e, não tem problema nenhum. Não dá. Eu estava no supermercado, isso há muito tempo atrás. Bem, um bom tempo depois da minha conversão. Eu estava no mercado e eu sempre gostei de pão de queijo. E eu vi lá na vitrine pão de queijo, era 7 horas da noite. Eu falei, me dá 3. Eu peguei os 3 pães de queijo, coloquei no saquinho, abri, não tem problema, eu comi um, depois eu pago com o código de barra, os 3. Esse não foi o ponto. Abri, comecei a comer, fui comprar detergente. Gente, pensa num pão de queijo ruim, um trem emborrachado, sem graça, ruim que dava dó. Eu olhei para o preço, eu olhei para o pão de queijo, deu sabe aquele arrependimento? Falei, vou ter que pagar isso aqui. Pão provavelmente da parte da manhã, e eu pegando à noite, estava com fome, estava vindo da academia. O que eu fiz? Amassei o saquinho com os 2 que tinham sobrado, coloquei no meio dos detergentes, peguei o carrinho, fui embora. Agora eu te pergunto, você acha que eu consegui chegar na esquina do corredor? De jeito nenhum. Não deu. Entenderam? Não deu. Eu voltei contrariado. É luta, irmão. Lutar contra pecado é luta. Mas você tem o poder do Espírito Santo. Eu voltei. Tal. Peguei o saco. Tal. Joguei dentro do carrinho. Paguei. Passei no lixo. Joguei fora depois que eu tinha pagado. Mas eu paguei. Porque a gente quer justificar nessa hora, né? Mas também eu podia ter pensado assim, onde já se viu? 7 horas da noite era para tirar esse pão. Não, isso aí não cola. Ninguém pediu para eu comprar. A vontade foi livre. Aí a vontade livre. Isso não tem nada a ver com livre-arbítrio, irmãos. Tem a ver com arbítrio livre. Claro, eu não sou uma máquina. Eu decidi pegar. Eu decidi pegar esse pão. Ninguém me obrigou. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus que Ele fez isso comigo. E eu espero que vocês sintam isso também. Quando vocês pequem, um incômodo santo, um arrependimento de alma, você não consegue. Não teve jeito. E tem muitas outras coisas, irmão, que você vê o Espírito Santo falando, você pecou. Acende uma luz vermelha. E você luta com aquilo para a graça de Deus. Então Paulo está dizendo aí, nessa segunda ordem, né? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Minha mão naquele dia que pegou o pão e escondeu no primeiro momento, não faça isso. Não ofereçais os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de uma vida ímpia. Porque, irmãos, ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Eu fui tentado demais naquele dia, mas eu lutei contra aquilo. Tentação não é pecado. Se tentação fosse pecado, Jesus tinha pecado. Ele não foi tentado no deserto pelo diabo 3 vezes, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele não cedeu à tentação. Então vem a tentação, você tem poder para lutar contra ela. É o Espírito Santo que Deus te deu. Ânimo! É possível. E a terceira ordem, agora positiva. Segunda parte do versículo 13. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha aí, oferecei-vos, Paulo está dizendo, estejam dispostos a se entregarem inteiros a si mesmos. Olha o pronome aí, oferecei-vos, pronome reflexivo, quer dizer, você se entregue, se ofereça inteiro a Deus em uma nova vida de consagração plena. Por quê? É a base. Você morreu e ressuscitou para a tua antiga vida, para viver uma nova vida. Olha o que Paulo diz aí, olha essa expressão, como ressurretos dos mortos. Quando ele pensa num morto aqui, ele está pensando num cadáver que agora ficou de pé. Você é crente? Você é cristão?
você era um cadáver. Deus, pelo poder dele, te colocou de pé. Olha a graça abundante. Para botar um cadáver de pé, humanamente falando, é possível? Impossível. Só Deus pode fazer isso aqui. Você acredita em tudo isso? Que se você não pertence a Cristo, você está morto diante de Deus? Como é que isso aí soa aos seus ouvidos? Isso dá medo em você, em algum grau? Ou você não se importa com essa realidade espiritual? Alguém que nasceu de novo no Espírito, para Paulo, tem prazer em oferecer a Deus a sua vida para a sua glória. É o que ele fala aí no final desse versículo 13. Oferecei-vos a Deus os vossos membros, todo o seu corpo, você inteiro, com o que você é e possui, como instrumentos de justiça. Ou seja, para que você comece a viver sua nova vida, fazendo o que é moralmente correto diante da lei de Deus, buscando obedecer a lei nos seus mandamentos, na sua vida moral, não para ser salvo, você não pode, mas para responder pela salvação que Deus te deu em Cristo. Isso serve à lei. É um padrão moral de santidade na vida do crente. E tudo isso, Paulo reforma mais uma vez aí, no versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. O pecado não é mais o ditador, o rei sobre a vida do crente. Ele não pode mais matar o crente diante da lei de Deus. Ele não pode mais dominar a vida animada do crente. E o que significa, afinal de contas, não estar mais debaixo da lei, mas da graça? Esse texto é muito, mas pensa em muito, erroneamente interpretado. Tiram esse texto do contexto dele, que Paulo está dando aqui. Certamente não significa que eu posso fazer o que eu quiser, inclusive continuar a ter prazer no pecado, deixar o saquinho de pão de queijo no meio do detergente. Não pode mais, porque a graça de Deus me alcançou, como pensavam, né, os antinomianos. Ah não, a graça me alcançou, então eu posso deixar o saquinho de pão de queijo lá, está tudo bem, eu já estou salvo pela graça. Não, a graça me alcança para eu lutar contra o pecado agora, resistir às tentações, não para continuar nela. Veja bem, irmãos, a lei de Deus nunca pôde salvar ninguém. Gálatas 2,16. Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. A lei revela o pecado, revela a incapacidade do homem cumpri-la e aponta para Cristo que a cumpriu. Então, dizer, olha só, que o cristão não está mais debaixo da lei aqui, significa que ele não é mais condenado pela lei, porque Cristo a cumpriu em seu lugar. Logo, o envio de Cristo é a essência da graça de Deus, na satisfação da justiça da sua lei, punindo o pecado do seu povo nele, em Cristo. E se o pecado do crente foi morto em Cristo na cruz, esse pecado não tem mais poder sobre a vida dele para matá-lo. É isso que significa não estar mais debaixo da lei, da condenação da lei em razão do domínio do pecado que o matava, e sim debaixo da graça de Deus em Cristo, que libertou esse pecador crente do domínio do pecado e da morte, e agora dá poder a ele para lutar contra o domínio do pecado do qual ele foi liberto. É isso que significa não estar mais debaixo da lei, da condenação da lei, das obras da lei, que em pecado eu não posso cumpri-la, e sim da graça de Deus em ter enviado Cristo para cumprir a lei e me livrar da morte e da condenação dessa lei. É isso que significa não estar debaixo da lei e sim da graça. Mas as pessoas pegam isso e distorcem. Então a graça não é para continuar pecando, mas para justificar e santificar, o que significa lutar contra o pecado, não estando mais dominado por ele. Meus irmãos, Deus espera que o cristão busque santidade de vida nos seus dias. Lute para pegar o saquinho de pão de queijo e pagá-lo. Porque unido a Cristo pela fé, do que dá testemunho o seu batismo nas águas, Deus fez algo extraordinário na vida dele.
Ele o matou em Cristo e o ressuscitou novamente para uma nova vida. É assim. E daí a gente pode fazer algumas aplicações aqui no texto. Primeiro, o que esse texto fala para mim e para você nessa noite? A graça não é desculpa para continuar no pecado. Não é. Se você é cristão, de fato, você não vai usar a graça como licença para viver em pecado. A graça é poder para lutar e vencer o pecado. Então, se você foi salvo, sua vida deve refletir essa nova realidade. Você sabe quando peca, você se arrepende e luta para, na força do Espírito, não pecar novamente. Isso te faz a graça, ela te dá poder. Em segundo lugar, o crente foi unido a Cristo na sua morte e ressurreição. O batismo simboliza que você morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida. Portanto, viva como alguém que morreu e foi ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Deus espera de mim e de você santidade, propósito, alegria e esperança viva de herdar o céu no final dos nossos dias. Isso é nosso em Cristo. Terceiro lugar, esse texto me diz: o velho homem, o nosso eu pecaminoso em Adão, foi crucificado. Ouça bem isso: você não é mais escravo do teu pecado. Tenha controle sobre ele. Dite as regras sobre ele. Você não é mais escravo do teu pecado. Comece a lutar contra ele. Comece a dizer não às tentações, porque você tem agora o Espírito Santo, se você é crente. E se você não é, então, o pecado sim, ele é teu Senhor. Você é escravo dele. E daí, você tem que clamar a Deus por libertação. Clamar a Deus por libertação. Se você ainda não é cristão. Mas se você é, você não é mais escravo do pecado. E ainda, Cristo venceu o pecado e a morte para você viver para Deus a partir de agora. Não para você viver para você, para uma profissão, para a família, para uma carreira, para os teus pensamentos, para os teus sentimentos. Não. Cristo morreu e venceu o pecado e a morte para você viver para Deus. A morte de Cristo é única e definitiva no teu lugar, para você derrotar o pecado e a morte e não ser mais condenado pela lei de Deus. Toma posse dessa verdade. Aí você pode usar esse toma posse com propriedade. Toma posse disso. Em Cristo, você já venceu o pecado que te lançava nos braços da morte eterna. Você triunfou sobre o pecado, esse inimigo terrível que quer te dominar tantas vezes. Você já é senhor dele. Pela morte e ressurreição de Cristo, você vai viver eternamente na presença de Deus. Se é assim, comece a viver essa vida eterna hoje mesmo, buscando obedecer a Deus e viver para a sua glória, porque você morreu e foi ressuscitado para viver para a glória de Deus. É o que Paulo está dizendo. Ainda, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Veja, considere-se. De novo, toma posse dessa verdade. Olhe para você e diga para você, olhando no espelho: eu morri para o pecado e eu nasci para uma nova vida. Faça esse exercício no espelho do banheiro. Olhe para ele, bem nos seus olhos. Em Cristo, eu morri para uma antiga vida. Eu não sou mais quem eu era. É conhecida a história de Agostinho, aquele filósofo que viveu no quarto século. Ele foi um homem imoral, devasso, mulherengo até. Sua mãe orou por ele 30 anos, pela conversão dele. Depois da conversão de Agostinho, eu já contei isso. Eu não lembro, né? A gente vai perdendo o cabelo, a idade vem chegando, a gente esquece. Mas se eu contei, eu vou contar de novo, para ficar bem gravado. Um dia Agostinho estava andando lá, na praça da cidade. E uma mulher que teve muitas relações com ele no passado, o viu. Começou a andar atrás dele. Agostinho, sou eu! Agostinho, você não lembra de mim? Agostinho, meu bem, venha para os meus braços. E ele não deu, apertou o passo. Ela não se conteve. Foi atrás dele. Pegou ele pelo colarinho. Agostinho, olha para mim, sou eu! E ele olhou para ela e disse: mas eu não sou mais eu.
Ele morreu e ressuscitou em Cristo para uma nova vida, para viver para Deus. Portanto, a sua identidade hoje está em Cristo. Lute contra o pecado, contra as tentações, com fé e consciência de que você morreu para a tua antiga vida e agora você nasceu para uma nova vida. E por fim, esse texto nos diz: não entregue o seu corpo ao pecado, mas a Deus. Isso é significativo. Use a tua mente, os teus pensamentos, tua boca, tuas mãos, tudo que você é, para glorificar a Deus e não para alimentar o pecado como um pet que você gosta na tua vida. O uso que você faz do teu corpo demonstra a quem você pertence. Eu vou repetir. O uso que você faz do teu corpo, das tuas faculdades mentais, espirituais, demonstra a quem você pertence. Se você usa o teu corpo para o pecado, você tem por cabeça Adão, e você só encontrará morte, escravidão e dor pelo teu caminho. Mas, se você usa o teu corpo para a glória de Deus, para uma nova vida, então, meu caro, você tem Jesus Cristo como teu cabeça, como teu líder, e você irá encontrar graça, misericórdia, alegria e o socorro de Deus em todo o tempo para a tua vida. Paulo está dizendo tudo isso para mim e para você nessa noite. Que maravilha é a gente ouvir a pregação da palavra de Deus e somente da palavra. Paulo está dizendo aqui: morto para o pecado e vivo em Cristo para Deus. Esta é a receita da verdadeira vida diante de Deus. Morto para o pecado e vivo em Cristo para Deus. Essa foi a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Que o Senhor, de maneira graciosa, aplique ela na unção do Espírito dele às nossas vidas.